Agora são 7h16 e vamos para Brasília falar com o Elson Kalinowski. Olá, Elson, bom dia. Olá, Marilu Cabanha, 7h16 aqui na capital do país, manhã de céu azul sem nuvens, os termômetros na casa dos 19 graus. Tudo bem, Marilu? Tudo certo. Bom, a gente está estreando agora com o Elson Kalinowski, já o Skype, né? Então ele já está aqui. Quem está acompanhando pela Bonito. TVT, pelo YouTube, né? Acordou bem hoje, Elson? 5 da manhã, Marilu. Olha só que menino, e dorme tarde e acorda cedo, mas vamos lá, esse é o Brasil, a gente só trabalha muito, né, Elson? São os cachorros da vizinha que não me deixam dormir, viu, Marilu? Ah, é? Ah, meu Deus do céu, tadinho do Zoal. Mas vamos lá, Elson, vamos falar aqui sobre essa comissão mista, né, que analisa a medida provisória da reforma ministerial que retirou aí o COAF do Ministério da Justiça do Sérgio Moro, derrota para ele, né, Elson? Exatamente, Marilu. A comissão mista que analisou, na verdade, a MP 870, que fez toda uma alteração, uma reforma administrativa, uma reforma ministerial, assim que o novo governo assumiu em janeiro, passou de 29 para 22 ministérios, e essa medida chegou para ser analisada, e logo de cara recebeu nada mais, nada menos do que 541 emendas. Imagina só, chega uma medida provisória, que altera o número de ministérios, baixa um pouquinho, baixa em 7 ministérios. Aliás, baixou bem, né, na verdade. Segundo o governo, era uma medida para enxugar, era uma medida para gastar menos, mas muitos parlamentares e especialistas, na verdade, entenderam que era uma economia de papel, porque as pastas não deixaram de existir. Elas foram levadas para dentro de ministérios, né? O antigo Ministério da Fazenda, por exemplo, virou um super Ministério da Economia, agregando várias pastas. Então, vários ex-ministros ou cargos ministeriais que deixaram de existir se transformaram em secretarias e os cargos foram contratados do mesmo jeito. De qualquer forma, quando chegou a medida provisória na Câmara, que ainda vai ser analisada no plenário, que podia ter sido analisada semana passada, já deve entrar essa semana na pauta do plenário, já que passou só em comissão especial. Depois de passar no plenário, pode receber novas emendas, alterações, pode voltar atrás algumas mudanças, depois vai para o Senado também. Dependendo do que passar no Senado, volta para a Câmara de novo. Então, ainda tem muito que rolar, mas tem um prazo. Tem aí no máximo mais um mês estourando. Isso porque eles conseguem estender dentro da casa, no máximo mais um mês para voltar, para encerrar. Senão ela perde completamente a validade. Volta automaticamente os 29 ministérios, somem-se algumas pastas, algumas secretarias deixam de existir, outras retornam. Mas o ponto-chave realmente da alteração principal na semana passada foi essa retirada do COAF, que é o Conselho, né, de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça, que está sob o comando de Sérgio Moro, para o Ministério da Economia. Ou seja, o COAF pertencia ao Ministério da Economia antes de ir para o Ministério da Justiça na reforma. Foi o COAF, por exemplo, que, por meio de investigações de contas correntes, de controle, acabou descobrindo a questão do Flávio Bolsonaro, junto com o Fabrício Queiroz. Aliás, inclusive, eles foram indiciados desde ontem, né? Então, graças a esse controle, essa investigação do COAF, né? Agora, o COAF volta para o Ministério da Economia. Ontem, o ministro Sérgio Moro, numa audiência pública, num seminário que aconteceu em Curitiba, ele disse que o COAF na economia, ele não tem nada contra o Paulo Guedes, mas que o COAF na economia pode se tornar uma pasta negligenciada, que a questão de controle fiscal sobre finanças, sobre a possibilidade de transações ilegais bancárias, deveria ser, segundo ele, investigada pela Justiça e não pelo Ministério da Economia. Da mesma forma, o presidente do COAF, o Roberto Leonel, ele comentou também, que nessa segunda-feira, ontem, ele comentou também nesse mesmo seminário que é um absurdo que o COAF tem que continuar, segundo ele, na pasta do Ministério da Justiça. Mas que ele acata, claro, essa transferência, porque ele é só alguém que comanda um órgão que ele não é nenhum ministro. Mas, de qualquer forma, houve essa reclamação, houve essa espécie de protesto, viu, Marilu? Sim. E tem mais um detalhe, que é muito importante. Essa alteração, promovida pelo Fernando Bezerra Coelho, foi o relator.
da MP 870 na comissão especial. Lembrando que, como eu disse, já não está mais na comissão especial, já passou, foi para a Câmara dos Deputados, mas o texto do COAF foi retirado, vai ser votado à parte. Ele pode tanto ser aprovado sozinho e ir para o Ministério da Economia, como ser rejeitado e automaticamente voltar para o Ministério da Justiça. Outro ponto que vai ser votado à parte também foi a volta da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, do Ministério da Mulher, que é o Ministério da Damares Alves, voltou para o Ministério da Justiça. Olha só, tirou o COAF da Justiça, voltou a FUNAI para a Justiça. E também estão discutindo se a FUNAI terá ou não de volta o poder ou não de demarcação de terras. Esse poder que foi retirado, olha a confusão, hein? O poder que foi retirado da FUNAI e passado para o Ministério da Justiça, que gerou muitas reclamações de movimentos sociais organizados, movimentos ambientais e principalmente de movimentos e lideranças indígenas. Afinal de contas, tirar o poder de demarcação de terras e territórios indígenas e reservas da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que atende o interesse do índio, e passar para o Ministério da Justiça, que é comandado por ruralistas, é a mesma coisa que tirar o doce da boca da criança e entregar direto para o ladrão. O ladrão nem precisou roubar da boca da criança, né? Chegou a própria mãe da criança, tirou o doce e entregou para o ladrão. Então, estão uma série de questões que estão sendo tratadas e nós vamos saber essa semana como é que vai ficar. Esses são os pontos polêmicos, na verdade. A questão da FUNAI, a questão da COAF, do COAF, aliás, não da COAF, do Conselho, né? E tem também algo muito importante, foi a recriação de ministérios, né? O Fernando Bezerra, ele optou por recriar os ministérios da cidade e da integração nacional, que estavam dentro do atual Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora, não disse se permanece o desenvolvimento regional, tirando das cidades e tirando também da integração nacional, se passariam a ser mais 2 ministérios, ou se o desenvolvimento regional seria extinto, e esses outros 2 retornariam. Para os movimentos do campo e das cidades, essa alteração é interessante. Eles acreditavam que o desenvolvimento regional ia acabar centralizando demais as ações, segurando todas as verbas na área de investimentos de moradia, na área de investimentos de moradia rural, moradia urbana e moradia rural, são 2 questões importantes, né? Então eles estavam preocupados como é que ficaria só em um ministério. Agora, com essa volta, com essa separação, caso se confirme nos plenários da Câmara e do Senado, é considerada uma vitória para os movimentos do campo e também para os movimentos da cidade, né? Mas eles ainda lutam também pela volta do Ministério do Desenvolvimento Agrícola, o antigo MDA, que também acabou sendo extinto, ainda na era Temer. Eles lutam para tentar recriar esse ministério, que é um ministério que dá um apoio muito grande para o desenvolvimento do pequeno agricultor, do agricultor familiar, na área de maquinários, na área de treinamento, na área de assistência técnica, na área mesmo de acesso a investimentos, a negociação de dívidas. Então tem essa questão também. O fato é, mais polêmica até mesmo numa reforma ministerial. E a gente só vai saber entre hoje e talvez amanhã. Acho que hoje ainda o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não deve pautar. Eles devem estar em negociações a 4 paredes para entender como é que vai ficar isso, né? E provavelmente amanhã, nesta quarta-feira, eles devem votar a MP 870 o mais rápido possível, inclusive os 2 textos em destaque, que é a questão da FUNAI e a questão do COAF, e mandar para o Senado. Nós temos que aguardar agora, viu, Marilu? Vamos aguardar, Welson. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Bom dia. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Estou bonito na tela. Finalmente, tá lindo. Ao vivo na Rádio Brasil Atual também agora, né? A partir de agora sempre assim, tá bom, Marilu? Tá um abraço ótimo. aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, medialistas sociais. Acabei de inventar, hein? Estamos aqui em Brasília à disposição e voltamos a qualquer momento. Até já. Até já. Welson Kalinowski, direto de Brasília. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.